Amém, queridos? O Ministério de Louvor aqui está uma benção. Essas terças-feiras aí, deixar eles, queridos, agora é 2 horas de louvor, vai embora facinho, viu? Vai facinho, tem que tomar cuidado para eles não tirar meu tempo aqui. Então, quando eu percebo que está chegando meu tempo, eu já coloco ali o microfone para a Dani ver que eu já estou preparado, viu? É, aí, ó. E eu fico vendo, né, queridos, como que Deus ele vai mudando a nossa história, né? Antigamente era uma luta, né, Dani? Mas parece que, por exemplo, o pessoal que estava louvando não via a hora de acabar o tempo, né? Para poder sair dali e já começar outra fase. Agora não, queridos. Agora eu vejo como que as coisas estão fluindo naturalmente. Por isso que vale a pena a gente persistir, queridos. E eu quero conversar sobre isso, queridos. Eu tenho passado, queridos, praticamente 1 ano. Em janeiro, eu comecei a trabalhar em um livro e eu concluí agora esse mês e a gente está revisando e provavelmente nós vamos lançar no mês de fevereiro. E Deus ele já colocou no meu coração, queridos, quando a gente lançar esse livro, eu vou mandar imprimir 500 unidades e toda a venda desse livro vai ser para a comunidade núclea, vai ser para a gente poder ajudar na compra do nosso telão de LED. E o que Deus colocou no meu coração também, queridos, é que o meu desejo é que esse livro possa tratar cada membro dessa comunidade assim como Deus tem me tratado. O título desse livro vai ser, né, porque ele já está pronto, né? O Deus Encontrado. Como podemos permitir que Deus seja encontrado em nós através da santificação? Sabe, queridos, quantas pessoas já passaram pela sua vida e eu te pergunto, essas pessoas que passaram pela sua vida vão passar ou estão passando, encontraram Deus em você? Por isso que vai chamar o Deus encontrado, queridos. Porque a vontade de Deus, queridos, não é que as pessoas encontrem Deus quando vêm para a igreja. A vontade de Deus é que as pessoas encontrem Deus quando elas encontram com cada um de nós. Sabe? A igreja, queridos, a reunião é uma oportunidade, um momento que nós temos para aprender. Então eu vou começar agora, a partir de hoje, todas as ministrações que eu for ministrar, vai ser de capítulos do livro. Então eu já vou começar hoje. Então quando você for ler o livro, você vai perceber que as coisas vão encaixar com mais facilidade na sua mente e você vai entender, queridos, o quanto é importante você permitir com que Deus se revele através de você. Essa foi a forma que Deus escolheu para se revelar, queridos. Tanto que a palavra de Deus nos diz que isso não cabe aos anjos, mas cabe a cada um de nós, fazer com que as pessoas encontrem Deus nas nossas vidas. E Deus ele tratou muito comigo. E o título da ministração de hoje é O Deus Encontrado em um Coração Purificado. É aquilo que eu falei a respeito da casa, queridos, né? Quando você compra uma casa, que nem eu estava conversando com o irmão Kleber ele está em fase de mudança, e eu estava conversando com ele, ele falou, não pastor, ainda tem muita coisa para fazer, eu estou reformando, eu estou mexendo lá, né? Estou ainda mexendo com a mudança. Por quê? Porque isso é natural, queridos. Você compra uma casa, antes de mudar para essa casa, você vai preparar essa casa antes. Para quê? Para que você possa fazer morada lá dentro. Então, independente, pastor, mas a casa já está tudo arrumadinho, mas você vai lá e dá uma faxina, dá uma limpada, alguma coisa você vai fazer, querido, você vai lá, né? Tem uns caras que vai comprar uma casa, não, essa parede tem que ser rosa, né, irmão Kleber? Aí pinta a parede de rosa. Por quê? Porque para ele morar naquela casa tem que ter uma parede rosa, né? Se for a Andréia, ela vai comprar uma casa, não, essa casa está muito moderna, eu vou colocar umas madeiras aqui para ficar mais rústica. Então ela vai deixar a casa mais rústica, né, Andréia, para poder morar lá. É a mesma coisa Deus, queridos. Deus ele não habita em qualquer coração. Deus ele não habita em qualquer pessoa. Deus ele quer habitar, mas para que isso aconteça, primeiro a gente tem que fazer o quê? Permitir com que ele entre e purifique o nosso coração. Olha o que a palavra de Deus diz em Atos capítulo 15, versículo 9. Atos capítulo 15, versículo 9. Eu estou usando a NBV, viu, Fernando?
Hoje você não está com a camiseta do Corinthians não, hein, meu? O que aconteceu com você? Corinthians perdeu aí, será ou não? Perdeu não? É hoje? Mas você vai vir no segundo culto também, né? É Corinthians quem hoje? Vasco. É final ou não? Quem ganhou o primeiro? Ixi, então o Vasco vai ganhar hoje. Vai ser aqui ou lá? Ih! Meu, duro é esse Corinthians ganhar, né? Segura esses corintianos, né, queridos? Amém, queridos? Olha o que a palavra de Deus diz, ó. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Sabe, queridos, quando a gente olha, queridos, para a santificação, que a santificação é uma forma que Deus usa para poder purificar o nosso coração, muitas pessoas, queridos, acreditam que santidade é algo que se conquista com o tempo. Presta muita atenção disso e você vai ver que tempo não tem nada a ver com santificação, viu? A Bíblia, porém, ela nos revela uma verdade libertadora. E essa verdade, queridos, ela é tão maravilhosa, queridos, que nos dá uma paz. E qual verdade é essa, queridos? Que a santidade, ela não é resultado de anos. Ela é resultado de entrega, de rendição. Quer dizer, você não se santifica conforme você vai buscando a Deus com o tempo. Você pode ter 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, mas você pode ser uma pessoa que não tenha 1% de santificação na sua vida. Porque a santificação, queridos, a santidade, ela começa a ocorrer na vida da pessoa quando ela se entrega. Quando ela para de querer que tudo seja do jeito dela e ela começa a compreender que as coisas têm uma forma correta de acontecer. Né? É que nem o jovem. Quando o jovem conhece a Deus, a vida dele é equilibrada, é organizada. Por quê? Porque o jovem, ele sabe que vai chegar um momento, ele tem que namorar com uma pessoa, tem que ser fiel e casar. Agora, quando o jovem não tem esse entendimento, acontece o que? Uma bagunça na vida dele. Namora com um, namora com o outro, faz o que quer da vida, não respeita pai, não respeita mãe, se entrega para um, se entrega para outro, de repente está com a vida toda bagunçada. Ah, eu não sei o que eu fiz de errado, eu estou sofrendo tanto. Fez tudo de errado. Então não é o tempo, queridos, que determina se você está se santificando ou não, mas é a sua decisão de rendição, né? O que vai determinar se você vai ter uma boa, como é que se diz, dentro da sua casa, se você vai ter um bom relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, não é o tempo, mas é se você respeita as regras do seu pai e da sua mãe dentro da casa. O que vai determinar se você vai permanecer na igreja ou não, não é o tempo, mas é se você respeita as coisas que acontecem na igreja, ou se você quer que tudo seja do seu jeito. Sabe, queridos? Então, quando a gente passa a compreender isso, que a santificação ela acontece quando há uma rendição, o nosso relacionamento com Deus melhora e melhora muito. Por quê? Porque nós aprendemos a esperar o tempo certo, as coisas acontecer, as portas se abrir. Nós entendemos quando chega o momento das portas se fechar. Sabe? Então o maior problema, queridos, do povo de Deus nunca foi a falta de religião, a falta de igreja, a falta da pregação da palavra, mas a falta do conhecimento verdadeiro de Deus. Às vezes nós sofremos por quê? Porque nós não conhecemos Deus de uma forma verdadeira. Por exemplo, você quer ter um bom relacionamento com Deus? Ele é santo, seja santo como Ele é. Então, por exemplo, não adianta nada, queridos. Eu sei que Deus, Ele me ama. Só que se relacionar comigo é diferente. É que nem, por exemplo mesmo, você tem o seu filho, vamos supor. Se você não tem isso em casa, você deve conhecer alguém que tem um filho rebelde, né? O pai e a mãe amam o filho, mas não consegue ter um relacionamento com ele, por quê? Porque ele é rebelde. Eu não sei se vocês estão conseguindo me compreender.
né? Olha só o que a palavra de Deus diz em Oséias 4:6. O meu povo é destruído porque não me conhece, e é culpa de vocês, sacerdotes, porque se recusam a me conhecer. Por isso eu não os reconhecerei como sacerdotes, já que se esqueceram da lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então conhecer a Deus, queridos, não é uma informação. Conhecer a Deus de fato, queridos, é quando você decide provocar uma transformação na sua vida. Então conhecer a Deus é transformação de vida. Não é informação. Às vezes tem pessoas que estão 20 anos na igreja, 30 anos coletando informação, aí de repente vem um que se converte em um ano, se entrega totalmente, tem um relacionamento com Deus maravilhoso. Por quê? Porque aquele, queridos, ainda não teve a fase da informação, mas ele teve a oportunidade de entregar. E todos têm oportunidade de se entregar. Quando você se entrega, você passa a conhecer verdadeiro. Você já viu aquela história dentro da igreja? Que a pessoa casa e fala bem assim, mas pastor, eu não sabia de nada disso do namoro. Por quê? Porque você estava só namorando. Quando você casar, aí realmente você vai saber quem é a pessoa. Por quê? Porque o casamento é um momento de entrega. Quer dizer, não existe mais reserva. Se entrega totalmente um ao outro. Aí por isso que acontece aquele choque. Né? Acontece aquele choque. Por causa disso, queridos. Então nós precisamos compreender isso, né? Então é transformação. E Deus, queridos, Ele se revela plenamente. Deus, Ele vai se revelar na sua plenitude num coração purificado. Num coração purificado, num coração em processo de santidade. Pode até ser, queridos, que os seus pensamentos não sejam purificados, mas o seu coração tem que ser purificado. Porque quando o seu coração é purificado, a sua mente pensa uma coisa errada, imediatamente você fala, eu não posso pensar nisso. Quando o seu coração é purificado, o seu corpo faz uma coisa errada, você fala, eu não posso fazer isso. Né? Por quê? Porque o seu coração é purificado e Deus habita nele. Olha o que a palavra de Deus diz em João 17:3. E esta é a vida eterna, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o Senhor enviou. Né? Então a vida eterna é essa, é conhecer a Deus, é ter um relacionamento com Ele, é saber quem Ele é saber do que Ele gosta, é saber como que Ele gosta que as coisas sejam feitas. Então, se você compreender quem Deus é e começar a se transformar dentro daquilo que Ele quer para você, o que você vai receber naturalmente? A vida eterna ao lado dEle, né? Então, o engano, queridos, de acreditar que a santidade vem com o tempo. Tem muita gente, queridos, que perde uma vida toda, perde o seu tempo na igreja, por quê? Porque acredita que a santidade vem com o tempo. E santidade não vem com o tempo, queridos, né? E quando a gente olha para a igreja, a gente percebe que dentro da própria igreja existe um ensino silencioso, né? As pessoas falam, não, vamos buscar a Deus, com o tempo você melhora. Não é assim? Não, vamos buscar a Deus, com o tempo você melhora. Com o tempo você vence, né? Mas o pecado, queridos, ele não é vencido pelo tempo. O pecado, ele é vencido pela cruz. Sabe? Então não adianta, queridos. Eu lembro quando eu me converti há 26 anos atrás. Eu era ateu, com 20 anos de idade, não acreditava em Deus, jovem, fazia o que queria da minha vida. E a partir daquele momento que eu tive um encontro com Deus, Deus, Ele revelou o quão terrível eu era. E a partir daquele momento eu falei bem assim, eu vou transformar a minha vida. Queridos, eu tomei uma decisão, saí mudando a minha vida. Os amigos ligavam, falavam, Rubens, e aí, vamos sair? Não, não posso mais sair com vocês não, agora eu sou crente. Era desse jeito, querido, não conhecia nada. Agora eu sou crente. Aí estava lá na faculdade, lá a menina, não, vamos namorar. Não, não posso namorar mais com você não. Agora eu tenho que namorar com a minha esposa. Agora eu tenho que namorar, eu tenho que ser fiel à minha namorada. Tem que cuidar dela, preservar ela, não deixar nada acontecer com ela até o dia do nosso casamento, porque agora eu sou crente. Aí você fala bem assim, mas pastor, você tinha lido a Bíblia? Não. Mas pastor, você já conhecia a palavra de Deus inteiro? Não. Mas o que aconteceu?
eu transformei a minha vida, recebi o Espírito Santo que me deu o entendimento dessas coisas, mesmo sem eu entender. Mesmo sem eu entender. E se você for analisar, queridos, a própria pessoa, mesmo não conhecendo a Deus, quando faz algo errado, ela percebe que ela errou. Ela percebe que ela errou. Então nós precisamos entender, quando você tem o Espírito Santo na sua vida, é Ele que está te incomodando. Não faça isso, cuidado com esse negócio. Olha a boca, você já falou 2 palavrões hoje. Você vai ficar nervoso, calma. Né? Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos dá esse entendimento. Olha só o que a palavra de Deus diz em Romanos 7,13. Mas como pode ser isso? A lei era boa e me levou à morte. De forma alguma foi o pecado que fez isso, pois o pecado, usando o que era bom, me trouxe à morte, para que ficasse bem claro o que o pecado realmente é. Porquanto o pecado utilizou-se das boas leis de Deus para o seu próprio fim perverso. Está em Romanos 7,13. Então como que você vai descobrir que as suas atitudes são pecaminosas? Quando você descobre a lei de Deus, quando você descobre a vontade de Deus. Sabe, queridos? E quando você identifica um pecado na sua vida, você tem que eliminá-lo de uma vez por todas. Por quê? Porque o pecado ele vai causar marcas, queridos, que vai durar a sua vida inteira. Sabe? O pecado ele vai provocar na sua vida situações difíceis. Então nós precisamos compreender isso, queridos. Nós precisamos compreender isso. Então o tempo, ele faz uma coisa maravilhosa. O tempo, ele pode revelar o pecado. Por exemplo, num tempo, antes de me converter, para mim o que eu fazia não era pecado. Mas depois que eu me converti, passei a entender um pouco da palavra e ter relacionamento com o Espírito Santo, eu comecei a entender o que era pecado. Então o tempo, queridos, ele pode revelar o pecado, mas ele não tem o poder para remover. Por exemplo, o que destrói mais igreja? Fofoca. Agora deixa eu falar algo para você. Fofoca dentro de uma igreja que destrói, normalmente quando você vê. Aqui não, graças a Deus, porque nós não temos esse problema, né? Mas quando você identifica fofoca, normalmente são pessoas antigas, pessoas que estão na igreja há muito tempo. Sabe, queridos? Então por isso que nós temos que tomar cuidado com isso. Então o tempo ele vai revelar, ele pode mostrar o pecado, mas ele não tem o poder para remover. Por isso que remover pecado é uma decisão de santificação. Você decide isso, sabe? Então tempo de igreja, queridos, não substitui arrependimento profundo. É muito mais fácil você ver uma pessoa que está começando a vir para a igreja agora, se arrepender, chorar na presença de Deus e mudar de vida, do que uma pessoa que está há muito tempo. Porque a pessoa, queridos, às vezes o tempo, queridos, ele pode até prejudicar. Porque a pessoa, por estar muito tempo na igreja, ela sente liberdade de criticar, reclamar e defamar. E isso é o quê? É o fim da pessoa, sem ela perceber. Ela se torna uma pessoa amarga. Chega uma hora, queridos, que os irmãos da igreja já não aguentam mais. Chega uma hora que nem os da família aguentam. Aí a pessoa não começa a entender. Nossa, por que as pessoas não estão vindo mais em casa? Por que está acontecendo isso? Porque Deus deixou de ser encontrado através da sua vida. Como que Deus vai ser encontrado através de uma vida de uma pessoa que só reclama? Porque se Deus está realmente na sua vida, porque você tem 20, 30 anos de igreja, tem que sair um pouco de amor, um pouco de compreensão. Menos crítica. Sabe, queridos? Às vezes a gente tem os nossos filhos, e os nossos filhos já estão com seus 18, 19 anos, e a gente fica só criticando. Aí você olha assim e fala bem assim, pastor, não, o problema está em você. Você pegou a criança ali, bebezinho. Eu estou com uma bebê em casa, Deus me deu o privilégio de ter uma criança depois dos 40 anos, queridos. E é impressionante, queridos. Você acha que a criança, ela nasce boazinha? Não. A Rebequinha, ela está começando a andar agora. Aí deram um presente para ela na sexta-feira, uma sacolinha colorida.
E ela pegou aquela sacolinha, segurou na mão e começou a andar à igreja. E eu fui tomar a sacolinha dela, ela ficou brava. E ficou com aquela sacolinha, só foi largar a sacolinha na hora de dormir, queridos. Não, mas o papai quer ver o que está... Mas o que vai... Aí entra o processo de quê? De você ensinar. Não, filha, não é assim. Não adianta ficar nervosa. Não adianta. Eu lembro quando a irmã Naná, a Valentina era pequenininha, né, irmã Naná? Ela chamava a Valentina de oncinha, né? Porque a Valentina também tinha característica brava, né? Hoje você olha a diferença, né, irmã Naná? Então, queridos, é isso que nós temos que tomar cuidado, sabe? Então, o crescimento espiritual, queridos, também não remove pecado oculto. Não adianta você falar bem assim, eu vou conhecer a Bíblia, eu vou crescer espiritualmente e eu vou remover os pecados da minha vida. Não, o que remove pecado é decisão. Estava conversando com uma pessoa, falou bem assim, pastor, o que eu preciso fazer para parar de fumar? Ué, você precisa decidir. Ninguém para de fumar se não decidir. O dia que você falar, hoje eu não fumo mais, você não fuma mais. Ah, pastor, mas e a vontade? Aí vai começar uma luta pela sua vontade, porque você não quer mais isso na sua vida. É em todas as áreas da nossa vida, queridos. Às vezes a gente tem costume de falar, mas largar de um vício de cigarro é difícil. Queridos, largar de qualquer vício é difícil. Você já experimentou largar do vício da açúcar? Você vai ver que cigarro, filho, é fichinha. Perto você tentar largar do vício da açúcar. Você quer descobrir se você é viciado em açúcar? Fica 3 dias sem comer nada doce. 3 dias. Aí você vai descobrir se você é viciado em açúcar ou não. Eu antigamente achava, não, eu não sou viciado em açúcar, até que eu decidi fazer esse teste, queridos. Até hoje eu estou numa luta aí para poder largar esse vício da minha vida. Não é fácil, queridos, não é fácil. Tem gente que acha que o açúcar é só no cafezinho. Não, mas eu tomo um cafezinho sem açúcar. Mas quem diz que açúcar só está no cafezinho? Açúcar está no bolo que você come, no pão que você come, no macarrão que você come, no arroz que você come. Está num monte de coisa. Então nós temos que tomar cuidado, queridos. Então o crescimento espiritual ele não remove pecado oculto. Deus não espera que você melhore. Deus não espera que você melhore, porque se Deus esperasse que você melhorasse, queridos, Ele nunca iria te escolher. Pastor, e qual que é a expectativa de Deus? Deus espera que você se renda. Porque a partir do momento que você se render a Ele, Ele vai poder entrar no seu coração e melhorar você. Porque nós não somos capazes de nos melhorar, queridos. Mas quando nós nos rendemos a Deus, nós melhoramos. Não porque nós somos bons, mas porque o Deus Todo-Poderoso agora toma conta de nós. Olha só que coisa maravilhosa, queridos, de se compreender. Sabe? Então isso é muito bom, queridos. Sabe, santidade, ela não cresce. Entende uma coisa, santidade ela não cresce. Santidade acontece. Sabe? Você tem que fazer isso acontecer. A partir de hoje eu vou viver uma vida de santificação. A partir de hoje vai ser assim. Eu lembro, queridos, quando eu me converti, eu chamei meu pai e minha mãe e falei bem assim, pai e mãe, eu já fiz vocês chorarem muito. A partir de hoje eu prometo que a única lágrima que vocês vão derramar por mim vai ser por alegria, não por tristeza. E a partir daquele momento, queridos, eu comecei a tomar decisões que traziam alegria para o meu pai, alegria para minha mãe. É a mesma coisa, queridos, a santificação, a santidade são decisões que você toma que traz alegria para Deus. Que vai fazer com que Deus se agrade de você cada dia mais e te abençoe. Sabe, queridos, um coração limpo, entenda uma coisa, para você ter um coração limpo e purificado, exige 2 coisas, queridos, simples, porém complicados. Porque quando você aprende na matemática, não tem como juntar uma coisa ou outra, é uma coisa ou outra, mas para você se santificar, você tem que ser essas 2 coisas. Qual, pastor? A subtração e a adição. Tem que ter a subtração e a adição. A Bíblia mostra, queridos, que a santificação, ela envolve essas 2 ações de forma clara. Quer ver? Por exemplo, subtração. Tirar o que não pertence a Cristo da sua vida. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 2:1. Libertem-se da maldade, do engano, da hipocrisia e da inveja.
Liberte-se, tira isso da sua vida. Deus não vai entrar na sua vida e tirar isso. É você que tem que tirar. É você que tem que parar de ser uma pessoa má. É você que tem que parar de ser uma pessoa que engana. É você que tem que parar de ser uma pessoa hipócrita. É você que tem que tomar essa decisão. Como diz a pastora Eunice, Deus não se envolve no livre-arbítrio de seu ninguém. Ele só entra se você deixar. Se para você entrar numa casa, você tem que ir lá e pelo menos dar uma limpada, por que Deus tem que entrar aí do jeito que está? Por que Deus tem que entrar do jeito que está? Uma vez, queridos, eu fiz essa oração. A primeira oração que eu fiz foi essa. E eu quase morro. A primeira oração que eu fiz foi o seguinte, eu falei, ó Deus, se é do jeito que essa mulher está falando aí, que eu tenho que abrir meu coração, então tudo bem, eu abro meu coração, entra e vê o que você pode fazer. Só que, queridos, eu não tive discernimento de entender que quando eu fiz essa oração, o meu coração estava sujo. O meu coração não era Deus que controlava, o meu coração era controlado pelo pecado. O que aconteceu comigo, queridos? Imediatamente eu fiquei sem respirar e quase morro. Por quê? Porque eu não entendi esse processo, eu não me preparei primeiro para poder receber Deus. Aí depois, lógico, Deus falou comigo, eu me preparei para poder recebê-lo. Então nós, queridos, temos que tomar cuidado com isso, né? Então nada é removido apenas com crescimento. Por exemplo, o pessoal que planta aí, que faz uma horta, o irmão David lá, a irmã Cida que planta, né? Você tem lá uma horta. Aí você olha lá a erva daninha crescendo. É só de olhar, não, deixa que o tempo ela sai. Ela sai assim? O que tem que fazer? Tem que ser agressivo, tem que pegar uma enxada, machucar o solo e arrancar ela. E é assim que nós temos que fazer, queridos, com aquilo que tem dentro de nós que se separa de Deus. Por exemplo, você tem maldade dentro do seu coração, você tem que arrancar de dentro de você. Você tem que arrancar isso dentro de você. Sabe, queridos? Então as ervas daninhas, ela não vai sair sozinha. Por exemplo, você tem um bebê lá. Aí, de repente, você está lá e você percebe que seu bebê encheu a fralda. Ele vai se limpar sozinho? Não, vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco esse cocô sai, o mau cheiro sai e tudo fica resolvido. É assim que acontece? Não, querido. Tem que colocar a mão na massa. Tem que colocar a mão na massa. Quando você trocou a Rebeca, ela tinha feito cocô, Sara, ou não? Ixi, você tem que pegar então, um dia daqueles nervosos. E às vezes, queridos, é tanto que tem que lavar. É tanto que tem que lavar. Esses dias a Débora falou, o que você está fazendo? Eu fui trocar ela no banheiro feminino ali, né? Aí daqui a pouco a Débora chegou bem na hora que eu estava com ela debaixo da torneira da pia. Mas a água está gelada, está calor, não vai fazer mal para ninguém, não. Então, queridos, as coisas ruins da nossa vida a gente tem que tirar com força, com violência. A gente tem que parar de usar a violência para falar mal das pessoas. A gente tem que parar de usar a violência para querer que as pessoas mudem, seja do jeito que a gente quer. A gente tem que começar a usar a violência para mudar a nós mesmos. Sabe, queridos, a única pessoa que pode te levar para o inferno é você mesmo. É você mesmo. Sabe, queridos? E nós precisamos ter consciência disso. Então por isso que você precisa da subtração. Você precisa tirar coisas da sua vida. Mas você também precisa da adição. Porque se você não decidir vestir, colocar em você o caráter de Cristo, nada vai acontecer. Olha o que a palavra de Deus diz em Colossenses 3,12. Revistam-se de toda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Como é que está a sua vida? Você está revestido de Deus? Ou está revestido de você mesmo? É só você ver, queridos. O que sai de você? O caráter de Deus ou aquilo de ruim que há em você mesmo? A gente viu aqui, por exemplo, liberte-se, subtração de quê? Maldade, do engano, da hipocrisia e da inveja. Aí também, Colossenses 3, 7, 8. Agora, o momento de arrancar e lançar fora. Sabe, queridos? E aí quando a gente entra na adição, é dessa forma. A gente tem que se revestir, então a gente tira a maldade, coloca a bondade.
A gente tira o egoísmo e coloca a humildade. A gente tira a braveza e coloca a mansidão. A gente tira a impaciência e coloca a paciência. Aí, queridos, que entra a parte difícil. Sabe? Então Deus, queridos, Ele não reforma o velho homem. Deixa eu falar um negócio para você. Deus não reforma, queridos, ninguém. Pastor, o que Ele faz? Eu vou ser duro, queridos, mas eu preciso falar isso. Deus, Ele não reforma. Ele crucifica o velho homem. Ele crucifica o velho homem. A palavra de Deus diz: cada um toma a sua cruz e siga-me. Quem diz para você que você vai buscar a Deus e as coisas na sua vida vai ser fácil, você vai ficar rico, você vai ficar próspero? Vai passar por luta, por dificuldade, por quê? Porque Deus está crucificando aquilo que está atrapalhando o relacionamento com Ele. Pastor, mas por que tem gente na igreja não muda? Porque a pessoa não quer, não aceita o processo de crucificação, ela não quer mudar, então Deus não interfere no livre-arbítrio. Deus não interfere no livre-arbítrio. Não é? Por isso que Ele falou que no meio do povo dele ia ter o joio no meio do trigo. O joio, queridos, são aquelas pessoas que não querem mudar, são aquelas pessoas que não aceitam as coisas da forma que Deus quer. Elas querem que tudo seja do jeito dela. Coitado do trigo, o trigo para produzir fruto lá fica feio, fica mirrado, mas produz fruto. O joio não, está sempre bonitão, mas na hora que você vai pegar a lavagem não tem fruto nenhum. O que adianta? Está bonito, mas não tem fruto. Sabe, queridos? Então, santidade, queridos, ela começa quando o quê? Quando paramos de proteger aquilo que Deus quer arrancar. Ah, pastor, mas eu não sou bobo. Mas isso não é você ser bobo, isso é você ser mau. Não é que você vai ser bobo, você vai ser bom. Arranque essa maldade do seu coração. Não tem como Deus trabalhar com essa maldade. Sabe, queridos? Então, a santidade, ela não é esforço humano, queridos. É uma fé ativa no Espírito Santo. Quer dizer, você vai fazendo aquilo que Deus vai te revelando, mesmo sem saber quais serão os frutos lá na frente. Por exemplo, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida lá na frente, eu não sei o que vai acontecer com a comunidade núclea, mas uma coisa eu sei, eu tenho que ficar firme hoje. Eu tenho que ser um exemplo de pastor, eu tenho que ser um exemplo de pai, eu tenho que ser um exemplo de marido, eu tenho que amar a minha esposa, eu tenho que honrar os meus pais, eu tenho que ficar firme nisso, porque é isso, queridos, que vai garantir o meu relacionamento com Deus lá na frente. Então eu não procuro ser um bom pastor para a igreja crescer, não, eu faço isso porque eu tenho que ficar firme. Eu não vou falar assim, eu vou ser um bom marido para que minha esposa fique feliz comigo. Não, eu vou ser um bom marido porque eu tenho que ficar firme. Porque não tem como Deus agir nas nossas vidas, queridos, se a gente não tiver firmeza para suportar a santidade. Olha para Jesus, queridos. Para suportar a santidade de Deus, o que Jesus teve que fazer? Se entregar na cruz. Foi difícil para ele? Foi. Mas mesmo assim, queridos, ele ficou firme na presença de Deus e suportou. Sabe? Conversão, queridos, ela é completa, mas não é o fim do processo. Quando a gente olha, queridos, na conversão, os pecados, eles são perdoados, somos feitos filhos de Deus e recebemos o Espírito. Olha o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 1,15. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Mas o coração ainda precisa ser purificado. Como que Deus nos liberta dos nossos pecados? Nos dando a consciência de que nós estamos errados. Por exemplo, você pode até ter nascido na igreja, você pode ter crescido na igreja e você vive uma vida de pecado, mas você tem consciência que você está errado. Você vive porque você quer. Ah, pastor, mas Deus... Não, Deus não interfere no livre-arbítrio, mas Ele te libertou do pecado. Como? Te dando consciência dele.
Eu lembro que antes de me converter, ateu, muita coisa que eu fazia, eu não tinha consciência de que era pecado. Eu não tinha consciência. Só que depois, servindo a Deus, eu parei, peraí. Não pega bem, né? Eu, cristão, falar palavrão. Mas é uma coisa normal, todo mundo fala. Se você assiste um filme aí nesses streams, aí tem palavrão, né? Então, se você não tem Deus na sua vida, é normal. Mas como você foi liberto do pecado, você sabe que isso é normal. Pastor, por que eu continuo fazendo? Espera aí, queridos. Deus, ele te libertou te dando a consciência. Agora, decidir fazer ou não é seu livre-arbítrio. É você que escolhe. E isso é difícil de compreender, queridos. Isso é difícil. Por quê? Porque a gente quer que Deus venha e muda tudo. A gente quer que Deus faça todo o trabalho. Se fosse assim, queridos, Deus não teria feito essa maravilha de pessoa que você é. Uma pessoa capaz de raciocinar, capaz de refletir, capaz de pensar e capaz de mudar. Capaz até mesmo de se curar, queridos. É impressionante o quanto o corpo humano tem uma capacidade de se curar. É impressionante isso. Sabe, queridos? Então, quando a gente olha, queridos, para a palavra de Deus, ela diz assim, ó, em 1 João 1,7, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, a raiz do pecado, queridos, ela permanece, e se não for tratado, não tem como arrancar. É que nem uma árvore, você corta uma árvore ali, mas se você deixar a raiz, vai chegar uma hora que ela vai começar a brotar. Então, muitos são salvos, mas vivem frustrados. Muitos são filhos, mas ainda escravos de impulsos do coração, sabe? Deus não quer apenas perdoar pecado, Ele quer destruir a raiz deles. E é por isso, queridos, que Ele enviou o Espírito Santo, porque o único capaz de entrar lá dentro da terra e destruir a raiz é o Espírito Santo. Olha como que Deus, ele é maravilhoso, queridos. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, um exemplo, né, de corações purificados, os discípulos, eles já eram convertidos antes de Pentecostes. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas 10:20. Alegrem-se, porque o nome de vocês estão escrito no céu. Então, antes do Pentecostes, eles já eram convertidos. Porque o próprio Jesus falou, alegre-se, porque o nome de vocês já é escrito no céu. Mas foi em Pentecoste que seus corações foram purificados. Foi em Pentecostes que houve uma manifestação do poder de Deus e explodiu toda a raiz pecaminosa no coração deles, e eles puderam ir e impactar o mundo até os dias de hoje. Sabe, queridos? Até os dias de hoje. Olha o que a palavra de Deus diz em Atos 15, 8, 9. Purificando-lhes pela fé o coração. Então olha para Pedro antes, queridos. Pedro antes, mesmo com Jesus, mas antes de Pentecoste, ele ainda tinha medo. Queridos, ele andou sobre as águas. Só que teve um momento que ele ficou com medo e ele afundou. Então ele tinha medo, ele era impulsivo, ele era orgulhoso. Queridos, ele era impossível. Na hora que Jesus foi preso, ele foi lá e cortou a orelha. Só que depois, queridos, quando Jesus estava preso, ele negou Jesus 3 vezes. Isso é uma pessoa impulsiva. Quer dizer, quando está com sanguíneo, né? Pedro era sanguíneo, não. Quando está com sangue, não faz um monte de coisa. Mas depois não tem coragem para nada, né? E depois, queridos, quando a gente olha para Pedro, depois de Pentecostes, primeiro, ousado, queridos. Na primeira pregação, mais de 3.000 pessoas se converteu. Pô, aquele Pedro, medroso, que se rendeu a uma serva do sacerdote, negando Jesus, teve coragem de pregar para mais de 3.000 pessoas. Por quê? Por causa do poder do Espírito Santo. Sabe, queridos, a palavra grega que fala a respeito do poder do Espírito Santo é a mesma palavra usada, queridos, para dinamite. Sabia? Então o Espírito Santo, ele tem esse poder mesmo de entrar na nossa vida e destruir toda a raiz do pecado. Por isso que nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus.
Por isso nós precisamos permitir com que o fogo do Espírito haja na nossa vida. Então Pedro depois teve ousadia, humildade e autoridade espiritual. Olha o que a palavra de Deus diz em Atos 4:20. Nós não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Quer dizer, nem que nos matem, nem que nos leve preso, nós não podemos deixar de falar. Olha a ousadia desse homem, queridos, que antes negou Jesus 3 vezes. Então o Espírito Santo, queridos, ele não vem apenas para nos usar, mas ele vem para o quê? Para nos transformar, e transformar profundamente. Tem que haver uma transformação, queridos. Olha para as nossas vidas, olha para a vida do pastor Rafael. O pastor Rafael disse que quando estudava ele tinha até vergonha, ele fazia trabalho, mas eram outras pessoas que apresentavam. Só que o pastor Rafael, ele buscou a Deus, ele foi presenteado com o poder do Espírito Santo, e hoje o pastor Rafael sobe aqui, se precisar pregar 2, 3 horas, ele prega sem medo nenhum. Por quê? Por causa dele? Não, por causa do poder transformador de Deus na vida dele. O problema, queridos, é que a maioria das pessoas não permite esse mover transportador, e por isso que muitas vezes Deus não é encontrado em nós. Por isso que as pessoas no nosso trabalho não sentem curiosidade de saber quem é Deus. As pessoas da nossa casa não sentem curiosidade de saber quem é Deus. Por quê? Porque nós não permitimos com que Deus seja encontrado através das nossas vidas. Agora imagina, queridos, você tem uma família grande. Imagina o Manuel lá com a família dele grande, e de repente Deus dá a bênção dele de multiplicar. Como, pastor? As meninas tudo começam a namorar. O Manuel fala que tem que ser devagar, senão o coração dele não aguenta. Aí de repente, queridos, está uma reunião de família, aí de repente um genro lá do Manuel vai e passa mal. Aí o Manuel, leva ele, seu. Não, estou brincando. Queridos, aí o Manuel chega e fala, não, tem que levar. Não, vamos levar para o hospital não. Vem aqui, traz ele aqui, vamos orar. E começa a orar, começa a interceder, de repente, a pessoa fica curada. Se esse genro não for convertido, coisa que eu acho que as meninas não vão fazer, lógico, elas vão arrumar alguém convertido, Mas se não for convertido, vai converter, queridos. Por quê? Porque vai ver o poder transformador de Deus através da vida de um servo dele. Agora chega dentro da sua família, acontece um problema, você é o primeiro a ficar desesperado. Aí daqui a pouco não só, aí tem que levar a pessoa que está doente para o hospital, tem que levar você. E como que as pessoas vão encontrar Deus na nossa vida, queridos? Eu lembro que uma vez eu enfrentei uma situação e a Valentina falou comigo, eu falei, filha, calma, vamos, papai, você está calmo? Eu falei, filha, se eu ficar nervoso vai adiantar alguma coisa? Não, vamos orar. Aí nós oramos, papai, impressionante como que aconteceu. Eu falo, não é, filha, é Deus. A gente tem que aprender a ter controle nas nossas vidas. É que nem no seu trabalho lá. Agora, final do ano, ganhou o 13º, ganhou um prêmio maravilhoso, bateu as metas, tudo. Chegar em janeiro, você vai receber um presente, sua meta vai dobrar. Você vai ficar desesperado? Você vai ficar desesperado? Não. As pessoas vão falar, pô, a nossa meta dobrou e você não está desesperado? Não. O Deus que me abençoou para bater essa meta do ano passado vai me abençoar para bater essa meta aqui de novo. Eu estou preocupado com isso nada. As pessoas precisam ver Deus. Agora na empresa que você trabalha tem um problema lá. Aí está todo mundo desesperado, você também está. Eu lembro uma vez que eu estava na empresa, querido, todo mundo desesperado. Aí de repente o diretor me chamou. Aí eu falei, ô seu Vicente, o que o senhor precisa? Ô Rubens, ele está com um problema aí. E eu sei que você é cristão e não tem como resolver nada. E a gente não tem outro jeito, eu queria que você orasse. Eu falei, é isso, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. Deus vai permitir problemas na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, para que as pessoas possam enxergá-lo em você. Nunca veja um problema, queridos, como uma coisa ruim. Veja um problema como uma oportunidade de Deus seja revelado através de você. Você está firme com Deus. Você está na presença de Deus. Você está levando uma vida de santidade. Você vai ter medo de quê?
Agora, se você está afastado de Deus, você não está levando uma vida de santidade, cuidado. Cuidado. É que nem a gente vê, queridos. Olha o que acontece no mundo. Só para você poder compreender. A gente está participando de um processo, eu tenho que tomar muito cuidado para poder falar isso. A gente está participando de um processo na nossa política que tem um órgão do governo que está sendo investigado. E esse órgão, por ser do governo, ele está sendo investigado por pessoas do governo, por deputados, por senadores. Então, por exemplo, um órgão do governo que está com um problema feito pelo próprio governo. Você vai investigar. Você tem que estar com a sua vida limpa. Não queira investigar o governo com a sua vida suja. Porque o que vai acontecer? O que está acontecendo? O governo vai vir em cima de você, vai descobrir coisas erradas e vai te prender. É o que a gente vê isso acontecer, queridos. Sabe? Você vai servir a Deus, você vai fazer algo para Deus, se preocupe em se santificar. Se preocupe em se santificar. Por quê? Porque se você não se santificar, o inimigo ele vai arrebentar a sua vida, ele vai arrebentar você, você vai cada vez mais ficar uma pessoa amargurada. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Não tem coisa pior do que quando a mágoa entra no nosso coração. Quando a mágoa entra no nosso coração, queridos, nada funciona. A pressão sobe, desce. Glicose, queridos, descontrolada. Intestino preso o tempo todo. Como que vai funcionar direito? Sabe, queridos, onde há um coração purificado, queridos, o medo, ele perde o controle. Então, quer dizer, não existe mais medo. E essa promessa, queridos, do Espírito Santo, ela continua até nos dias de hoje. A santificação, ela não foi só para os apóstolos. Às vezes a gente acha que a santificação e o Pentecoste foi só para os apóstolos. Não. Olha o que a palavra de Deus diz em Atos 2, 38 e 39. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe. Então é para todo mundo. Deus, queridos, ainda purifica corações pela fé. A palavra de Deus diz: peçam e vocês receberão. O Pai dará o Espírito Santo. Está lá no livro de Lucas. Deus, queridos, Ele responde a quem se rende totalmente a Ele. Você não tem que chorar, queridos, é diferente. Tem pessoas que choram na presença de Deus, e chora na presença de Deus, mas não se rende, não muda, não coloca a sua confiança total no Senhor. O Espírito Santo, queridos, Ele vai agir para as pessoas que se rendem. Aos discípulos, queridos. Quantas vezes nós vemos aqui homens que foram presos, e eu pergunto para você, foi necessário usar violência para prender Paulo? Foi necessário usar violência para prender Pedro? Foi necessário usar violência para poder prender Estevão, apedrejá-lo e matá-lo? Não. Por quê, queridos? Porque Deus já escolheu homens rendidos. Deixa eu perguntar para você, queridos. Como que está a sua vida? É necessário violência para abrir sua cabeça e colocar as coisas dentro? É necessário briga para que você entenda? Será que vai ser necessário o seu cônjuge te abandonar para você mudar? Será que vai ser necessário o seu pai te deserdar para você poder mudar? Então entenda, queridos, que nós, cristãos, temos bons relacionamentos em todo lugar. Por quê? Porque nós já somos homens e mulheres rendidos. É Deus que controla a nossa vida. Para que nós vamos ficar nervosos? Para que nós vamos brigar? Pastor, mas está fazendo mal para você, o Senhor não vai fazer nada. Eu vou me intervir num Deus que vinga? A única coisa que eu falo: Deus, pega leve. Não judia muito não, Senhor. Interfiro não, queridos. Quer falar de mim? Fale. Pastor, mas você não vai se defender? Eu não. Mas você não vai brigar? Eu não. Mas você não vai discutir? Eu não. E eu te aconselho a fazer o mesmo, queridos.
Pastor, mas estão falando mal da igreja, e aí? Deixa falar, pelo menos está anunciando de alguma forma a igreja. Quem sabe as pessoas vão falar, vou lá para ver essa igreja que essa pessoa fala mal, aí chega aqui, não é nada disso. Já aconteceu, queridos. Já aconteceu isso, você acredita? Pastor, eu vim na igreja aí, porque uma fulana falou tão mal da igreja, e eu vim para conhecer, mas eu cheguei aqui, é uma bênção, olha que maravilha. Está aí até hoje. Deixa, queridos, as pessoas falarem mal de você. Por quê, queridos? Porque aí sim, você vai permitir a manifestação de um Deus vingador. Sabe, queridos? Então Deus, queridos, Ele responde a quem se rende totalmente. Não é emoção, queridos, entenda uma coisa, não é emoção, é decisão. Onde a entrega total há o agir de Deus. Por isso que muitas vezes eu tento tirar a igreja da emoção. Eu não sou um pastor que tenta motivar as pessoas, fazer as pessoas chorar, não, porque eu sei que não é emoção, queridos. Eu prego a palavra de Deus porque eu sei que o que vai mudar a sua vida não é o quanto o culto foi emocionante, que te fez chorar, que te fez rir. É o quanto a palavra de Deus provocou no seu coração um poder de você tomar a decisão e eliminar o pecado da sua vida hoje. Porque a sua vida só vai começar a mudar a partir do momento que você tomar a decisão e falar, eu pecava, mas hoje eu não vou pecar mais. O meu relacionamento com os meus pais foi imediato, queridos. Quando eu juntei meu pai e minha mãe, pedi perdão para eles e falei o que eu falei para eles, imediatamente o nosso relacionamento mudou. Por quê? Foi por causa de uma emoção? Não, foi por causa de uma decisão. Você quer ver a sua vida mudar? Começa a tomar decisões. Para de prometer para sua esposa que vai levar ela para jantar fora. Leva! Para de prometer para o seu filho que vai para a praia. Vai! Ao invés de ficar prometendo para o filho, nós vamos para a praia. Acorda um dia de manhã e fala, filho, se arruma aí agora, porque nós vamos ali para um lugar especial. Leva um calção, leva isso e leva aquilo, e leva seu filho para lá. Você vai ver o quanto ele vai ficar feliz. Sabe, queridos, eu quero concluir, queridos, essa palavra, e à tarde nós vamos continuar com a segunda ministração desse capítulo, que Deus, queridos, Ele não se revela plenamente em corações divididos, viu? Cuidado, viu? Com coração dividido, um dia é bom, outro dia é mal, um dia fala bem da pessoa, outro dia fala mal da pessoa, né? A palavra de Deus diz em Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Quer dizer, todo o seu coração tem que ser meu. Você está disposto a mudar por completo a sua vida? Ah não, pastor, eu só vou mudar a minha vida profissional. Lá na empresa, não, eu vou levar uma Bíblia, vou colocar em cima da mesa. Mas em casa, não, porque se eu der espaço, aí já era, meus filhos e meu marido dominam. Queridos, eu vou falar um negócio para você. Se permita se encher do Espírito Santo, e você vai ver quem é que vai dominar a sua família, quem é que vai dominar a sua vida. Sabe, santificação não é esperar o tempo agir. Santificação, queridos, é permitir com que o Espírito Santo haja na nossa vida. Santificação não é uma conquista futura, é uma rendição presente. Você decide se render. E o que é se render, queridos? É você começar a fazer aquilo que você não quer. Eu lembro quando eu me converti, queridos, eu sempre fui muito curioso. E eu ficava admirado de ver o pastor Eurides pregar, tanto que eu até falei nos cultos que eu cheguei na igreja, aí via, eu não era de igreja, queridos, eu não entendia negócio de igreja. Aí eu chegava na igreja lá, tinha um louvor, eu falei, para que ficar cantando? Ficar perdendo tempo cantando? Por que o pastor não entra logo pregando? Porque eu amava ver o pastor Eurides pregar. Hoje não, hoje eu entendo, eu sei que tem que ter um momento, mas se não tomar cuidado, a Dani pega todo o tempo. Tem que ter um momento de louvor, é maravilhoso, mas na minha ignorância, queridos, por quê? Porque a palavra de Deus era algo maravilhoso, estava mudando a minha vida. Mas por quê? Porque eu ia na igreja que estava mudando a minha vida? Não, é porque eu comecei a tomar atitudes. Por exemplo, antigamente eu usava uma roupa que estava na moda.
Então, se eu não tivesse me convertido, provavelmente eu estaria com a calça assim, ó. Eu estaria assim e sem essa meia, Por quê, queridos? Porque eu usava roupas que era aprovada pelas pessoas, pela moda. Hoje não, queridos. Eu descobri que eu tenho que usar roupas que é aprovado por Deus, que eu me sinta bem. Por exemplo, o pastor Rafa ama vir de terno. Eu não gosto, queridos, eu não me sinto bem. Eu não gosto. Eu venho de vez em quando. Aí uma vez orando, falando, Senhor, mas o Senhor, não, você tem que se sentir bem. Vai bem vestido aí. Não tem problema nenhum. Então, glória a Deus por isso. Sabe, queridos, santificação, queridos, é permitir que Cristo apareça aonde só havia eu. Hoje não é mais, queridos, eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Como posso eu fazer algo na minha vida que é reprovado por Deus? Sabe? Porque se é Cristo que vive em você, como que você pode continuar fazendo essas coisas feias? Sabe, queridos? Entenda uma coisa, queridos. Deus, ele não procura perfeição. E é por isso que nós estamos aqui. Deus não procura pessoas perfeitas, Ele não procura perfeição. Deus, ele não se preocupa com isso, porque Ele é perfeito, queridos. Ele é perfeito e tudo aquilo que está nele, naturalmente vai se tornar perfeito, se torna perfeito, porque está em Deus. Então Deus, ele não procura pessoas perfeitas. Pastor, o que Deus procura? Ele procura pessoas disponíveis. Pessoas que estão disponíveis a deixar Ele reinar, sabe? Pessoas que estão dispostas a se render. Por quê, queridos? Porque se você se render, aí Deus será encontrado em você. O bonito, queridos, não é você vir e encontrar Deus no pastor ou encontrar Deus no seu irmão. O bonito é você ir e as pessoas encontrar Deus em você. Sabe, queridos? Porque se você estiver com o coração disponível, Deus será encontrado você e o mundo verá a glória dele como? Através da sua vida. Deus, ele não quer manifestar a glória dele, queridos, através da igreja Comunidade Núclea, através do nome Comunidade Núclea ou de muitas outras igrejas. Deus, ele quer revelar a glória dele através da minha vida e da sua vida. Deus, queridos, ele quer revelar a glória dele para a sua família. Ele quer revelar a glória dele para o seu irmão que está enfermo. Ele quer revelar a glória dele para o seu colega de trabalho que fica falando mal de todo mundo. Sabe, queridos, Deus, ele não quer usar placas para revelar a glória dele. Deus nunca quis isso, queridos. Deus, ele quer usar a igreja, que são pessoas. Nós vamos louvar ao Senhor. E eu quero que você se permita a entender e a compreender a importância do Deus encontrado na sua vida. Amém? Feche os teus olhos, preste atenção nesse louvor. Deus quer revelar o mundo através da sua vida. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome
através de você. A vontade de Deus é que pessoas sejam curadas através de você. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Sou o nome Aleluia. o nome de Ele é poderoso Jesus, para fazer infinitamente mais. nome que traz cura, salvação. Ele quer te usar, igreja. Sou o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em seu nome, em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, os cegos Maravilhoso, Deus. em seu nome, os mortos vivem. Oh, Deus. Oh, aleluia. Deixa eu falar algo para vocês, igreja. Algo que Deus colocou no meu coração. Nada, queridos, é mais poderoso do que Deus. Às vezes você está aqui e fala: pastor, eu não aguento mais o meu trabalho. Pastor, eu não aguento mais a escola que eu estudo. Eu não aguento mais a minha família. Eu não aguento mais a igreja. Sabe, queridos, às vezes você acha que largando o seu trabalho tudo vai mudar. Não vai. É uma questão de tempo. O próximo trabalho também virá um peso para você. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa se santificar e permitir com que Deus seja encontrado através de você. Porque a partir do momento que Deus for encontrado através de você, o poder de Deus será manifesto e irá mudar todo o lugar onde você colocar os seus pés. Então por isso que eu falo para você: não se preocupe em mudar de trabalho, se preocupe de apresentar Deus por seu trabalho. Não se preocupe em mudar de família, se preocupe em deixar Deus ser encontrado em você pela sua família. Não se preocupe em mudar de igreja, permita com que a igreja veja Deus na sua vida. Sabe, queridos, Deus ele tem falado isso no meu coração. Às vezes nós temos essa crise de identidade, porque nós não permitimos com que Deus seja revelado através de nós. A partir do momento que Deus tiver a liberdade para usar a sua vida, Deus ele vai te curar, Deus ele vai te restaurar, Deus ele vai te dar força para resistir às dificuldades, Deus vai te dar forças para resistir às enfermidades, Deus vai te dar força para alcançar o propósito que ele tem para você. Deixa eu falar um negócio. A sua vida ela não acaba hoje.
A sua vida ainda está longe de acabar, porque Deus tem um propósito para fazer através de você. Então se permita hoje, fala assim: Deus, me ajude, Senhor, me ajude através do seu Espírito Santo, para que as pessoas possam te encontrar em mim, para que as pessoas possam encontrar um amigo, para que as pessoas possam encontrar uma fé, para que as pessoas possam encontrar uma paz, mas que as pessoas possam encontrar também, Senhor, a tua justiça e o teu amor. Sabe, queridos, Deus, Ele pede para você guardar essa palavra no seu coração. O Espírito Santo, Ele me fala que a maior luta que você vai ter para que isso aconteça é contra a sua vontade, contra o seu livre-arbítrio. Mas se você estiver disposto a mudar hoje, Deus está disposto a morar em você hoje. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Se coloque de pé. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, e por esse momento maravilhoso de culto, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo teu imenso amor para conosco, Pai. Senhor, nós estamos indo, Senhor, para os nossos lares agora, Senhor, e pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa nos levar debaixo da Tua paz e da Tua segurança, ó Deus. Nos dê, Senhor, um final de semana abençoado, uma semana próspera, ó Pai. Nós teremos agora, Senhor, um período de festa, Senhor, no nosso país, ó Pai. Mas eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa livrar, Senhor, os Teus, Senhor, de todo homem imprudente, ó Pai. Que o Senhor possa proteger a Tua igreja, Pai, e que o Senhor possa se revelar a este mundo através de nós, ó Pai. Senhor, leve-nos, ó Deus, aos nossos lares, debaixo da Tua paz, da Tua segurança, Senhor, e nos dê uma semana abençoada. Levante suas mãos para o céu, bem alto. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Vão em paz e que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Libertar.